Hoje eu vim falar sobre uma doença que afeta boa parte da sociedade, infelizmente, que para muitos é um tabu, né? Hoje eu vim falar sobre depressão e ansiedade. Como que uma pessoa entra em depressão? Não tem uma causa, muitas vezes, para que a pessoa entre num quadro depressivo. Não tem uma causa para que a pessoa tenha uma crise, comece a ter crises de ansiedade. Muitas vezes não tem. Muitas vezes existe, claro, um ponto de partida para que isso comece a acontecer, né? Que é muitas vezes um luto, um projeto que não teve sucesso, o cansaço do dia a dia, né? Problemas que muitas vezes a gente não consegue solucionar. E aí o que acontece? A pessoa acaba entrando em depressão, acaba entrando em ansiedade. E muitas vezes a única coisa que uma pessoa que está entrando, que está na fase primária de uma depressão, de uma crise de ansiedade, é uma mão amiga e não um dedo julgando. Eu conheço muita gente que não tem entendimento, paciência, não sei, em ajudar. Mas aí o que foi feito? Foi criado um mês para depressão, né? Setembro Amarelo. A conscientização da depressão. Como se a pessoa que estivesse deprimida escolhesse o mês para ficar deprimida, para ter ajuda, para ter acolhimento. Isso acontece todos os dias do ano. O ano tem 365 dias, não tem 30 dias. Mas existem aqueles que estendem a mão, têm compaixão no Setembro Amarelo. Gente, quando uma pessoa entra em depressão, é crucial, é claro, procurar uma ajuda profissional, mas além disso, é necessário tu prestar o teu apoio, a tua solidariedade, a tua mão amiga. Tem muitos que criticam, né? Que julgam que um depressivo tá depressivo por falta de orar, tá depressivo por falta de buscar Deus, tá depressivo porque não tem o que fazer, tá depressivo porque não trabalha, né? Muitas críticas que uma pessoa depressiva escuta. E isso, cada vez que uma pessoa que está num quadro depressivo escuta isso, é como se tu empurrasse ela a um passo a mais pro abismo. E o que eu acho triste, né? Que quando uma pessoa comete suicídio, lembrando que o suicida, ele nunca quer se matar, tirar a vida, ele quer matar aquilo que ele não suporta mais carregar dentro de si. Aí, nossa, nasce uma coisa assim sobrenatural em redes sociais e aparece um monte de amigo. Por que tu não fez nada enquanto a pessoa estava ali do teu lado? Tem muito cristão, vamos falar agora de cristão? Tem muito cristão que está na igreja dando glória a Deus, que está com o irmão do lado deprimido e não faz nada. Sai da igreja desejando a paz do Senhor e ignora a dor do próximo. Então, entrar num quadro de depressão, entrar num quadro de ansiedade, não te torna menos que ninguém.
essa pessoa precisa de um apoio, essa pessoa, naquele momento, ela precisa de uma ajuda. E é numa ajuda, numa palavra, numa mão amiga, numa mão, alcançar a mão, em vez de apontar o dedo para julgar, que tu pode estar salvando uma vida, né? Então, eu quero deixar bem claro sobre o que eu tô falando, que muitos não vão gostar desse vídeo, muitos não vão gostar de ouvir o que eu tenho para falar, porque tem pessoas que não gostam de ouvir a verdade. Mas essa é a verdade do mundo hoje, infelizmente, né? Cadê o amor ao próximo? Quantas vezes eu falo por mim, eu já tive depressão e eu já tive também crises de ansiedade e eu fui apontada, eu fui julgada. Olha, dá para contar assim nos dedos, talvez uma ou duas pessoas tenham me dado uma palavra de apoio, tenham me trazido a palavra de Deus. Em compensação, enche as duas mãos de pessoas que me julgaram, que me disseram que eu era fraca. Depressão é fraqueza. Ah, mas é só tu pegar, tu levantar da tua cama e sair, tu dominar tua mente. Depressão é coisa da cabeça, não existe. Tu não é imune. Escuta, tu não é de carne, tu não é de ferro, tu é de carne e osso. Desculpa. Tá? A dor que me atinge hoje pode te atingir amanhã. Amanhã, talvez tu precise de uma mão estendida para te ajudar. Amanhã, talvez tu precise que alguém pare o que está fazendo para vir falar contigo. 1 minuto. Às vezes 1 minuto de atenção salva o dia da pessoa. E aí tem gente medíocre de espírito que se acha imortal, que no lugar de ajudar ou calar a boca, critica. Manda, por mais, às vezes a pessoa já está em tratamento, né? Aí tu, às vezes, vai tentar conversar com certas pessoas e a pessoa diz, eu não sei, falo com o médico. Eu não sou médico. E aí se diz cristã, né? Tá falando hoje sobre os cristãos. Tá falando hoje de quem vai numa igreja todo domingo, dá glória a Deus, é um exemplo dentro da igreja. Mas não se comove com a dor do próximo, não se comove com a dor do familiar. Da porta para dentro de casa, não, totalmente diferente. Saiba que Deus vê. E tu colhe todo o bem que tu faz. A vida é... Eu gosto muito de falar da lei da semeadura, né? Desviando um pouquinho só do assunto da depressão, a lei da semeadura. Tu colhe o que tu planta. Não tem como tu plantar espinho e querer colher rosas, né? Então, não se mascare. Tu pode usar uma máscara diante da sociedade, mas diante de Deus não. E saiba que numa palavra de apoio, amor ao próximo, né? É um dos mandamentos. Amar o próximo como a si mesmo. Ter compaixão é um ato tão grandioso que vem de quem tem Deus no coração, que repetindo, às vezes, uma palavra, 1 minuto de atenção que tu dá para uma pessoa que está tendo uma crise de ansiedade, faz aquilo passar. Não é que tu tenha poder,
tu não tem poder nenhum no mundo. Só quem tem poder é Deus. Mas Deus te usa se tu permitir. E tenha certeza que 5, 10 minutos vale ouro para salvar uma vida. Então, pare de olhar para si mesmo, se sentindo perfeito, se sentindo que tu nunca vai ter nada, se sentindo que depressão, falando que depressão é para gente fraca, e comece a olhar ao teu redor. Agora, generalizando, sendo cristão ou não, se comova com a dor do outro, por mais que tu não possa curar. A gente não tem o dom de curadores, né? Somente quem tem esse poder é Deus. Mas a gente pode amenizar, muitas vezes, a dor do próximo, numa atenção, numa palavra, num gesto de carinho, num abraço, numa oração. Porque a partir do momento que a dor do próximo não te comove, tu é indigno de falar que tu crê em Deus. Amém?